Oi, alunos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. E eu venho aqui para continuar aquela aulinha que a gente estava tendo sobre a química da tatuagem. Que tal? Então, só para relembrar o conteúdo, eu estou falando sobre elementos químicos dentro da tatuagem, né? Então, deixa eu só relembrar até agora o que nós fizemos, tá? Para que a gente comece a lembrar e a entrar mais no conteúdo para quem faltou a aula presencial. E é por isso que o vídeo está aqui hoje, que é para aquele aluno que não conseguiu entrar no link para ter aquela aula síncrona, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente estava falando sobre a química da tatuagem, eu mostrei para vocês aquela múmia, falei que tinham tatuagens nela, era uma múmia de mais de 5 mil anos. Nisso eu comecei a aula falando um pouco sobre história. Essa múmia tinha várias tatuagens. Eu falei que as tatuagens, muita gente, há muito tempo atrás, em vários lugares, tem motivos, né? Uns para falar sobre pessoas importantes, outras nem tanto, alguns bandidos também, alguns meliantes, e para falar também sobre pessoas que eram, nesse caso aqui, pessoas importantes, como a sacerdotisa, lembra, lá do Egito, sobre os guerreiros vikings também, os guerreiros de forma geral, que eu retratei aqui como os vikings, né? Falei também sobre aquela pintura dos índios, que também faz a mesma coisa que a ideia da tatuagem, só que ela é diferente porque ela é em cima da pele, a tatuagem é por dentro da pele, né? Quando alguém faz aquela viagem lá para a Índia, né, que para, sei lá, encontrar um ser superior, ficar se sentindo melhor, né, com o seu eu, aí aproveita a viagem para poder fazer uma tatuagem lá, daquela forma bem rústica, ainda com bambus. Falei dos cristãos, ainda na parte de religiosidade, né, que também tatuavam um símbolo do cristianismo na época, depois que Jesus morreu. Falei do Mister Tatu, que era uma personagem super importante, né, para os tatuadores. Algumas curiosidades, perguntei se o pessoal tinha alguma tatuagem e entrei um pouco em biologia. Até aí você se lembra? Bom, tem a aula 1, que já está no YouTube, já deixei para vocês o link, mas esse foi o resumo, tá? Era para falar mais ou menos sobre os motivos de uma pessoa ter tatuagem em diferentes épocas, né? Até 5 mil anos atrás, tá? Aí depois eu comecei a entrar na parte de biologia. Por quê? Porque nessa parte ela é importante você entender como a tatuagem ela é feita, tá? Aí eu falei nessa aula que a pele ela é dividida em 3 camadas, lembra disso? Eu falei que ela tem a camada mais superficial, a camada mais de cima, que é a epiderme, a derme que fica no meio e a hipoderme que fica embaixo, lembra disso? Eu falei também que isso era importante saber na parte de biologia, porque a gente tem que entender onde a tinta é colocada, tá? Aí eu mostrei também esse esquema, mostrando aí uma biqueira, né, que é o equipamento que o tatuador usa, porque ele coloca a agulha dentro dessa biqueira e colocando a agulha dentro da pele. Se você prestar bem atenção nesse desenho, se você quiser até dar uma pausa no vídeo para dar uma olhada, eu aconselho. Porque aqui está mostrando várias coisas, tem várias coisas escritas que eu não vou comentar agora, porque eu já falei na hora da aula, tá? Então aqui nesse caso, eu estou mostrando que essa tinta verde está sendo colocada na parte do meio da pele, no caso na epiderme. Estão vendo aí? Pois é. Aí eu falei também dos tipos de tatuagem, a permanente e a temporária. A diferença entre elas, tá? E para entender a diferença entre elas, aí a gente volta na biologia, que é para falar sobre a parte de cima da pele, que é a epiderme, e a parte do meio, que é a derme. Então, as tatuagens que são temporárias, elas são colocadas na parte de cima, a derme, né? A epiderme. E a que fica permanente é aquela que é injetada na parte do meio, que é a derme, tá? Aí eu falei um pouco sobre rena, falei até da plantinha lá que se extrai, né, essa tinta, tá? Falei que nem sempre o que é natural não vai fazer mal. Às vezes alguém é alérgico, mas aqui tem um parêntese, né, até que eu falei no dia.
Não é a rena muitas vezes que causa alergia, tá? Às vezes uma pessoa tem alergia ao material, algum outro composto que o tatuador colocou para poder fazer com que essa tatuagem ela tenha uma maior durabilidade, para que ela tenha uma cor mais vibrante, ou então para ela secar mais rápido, porque não tem nada mais chato do que você fazer uma tatuagem de rena e ficar esperando ela secar. Imagina o pessoal que faz na sobrancelha e não seca ou borra, sei lá. Então, por causa disso é que algumas pessoas, quer dizer, muitas, né? Muitas pessoas apresentam aí uma série de alergias, tá bom? Falei que a gente ia falar sobre química a partir daí, falando da tatuagem permanente, tá? Falei de algumas vantagens, que é interessante a gente conversar sobre vantagens, né? Já que tem muita gente que se interessa para fazer tatuagem, tem que saber a parte boa e as desvantagens também, a parte ruim, tá? Porque tem, gente, tem sim, eu comentei isso em sala de aula, tá? Aí a aula começou aqui. A aula 3, ela começou aqui, tá bom? Então, a aula 3, eu comecei a falar sobre os pigmentos, as tintas que são injetadas na derme para que ela dê aquele colorido bonito, né? Colorido bonito das tatuagens, ó. Então, eu falei que existem, para cada cor, a gente tem aí um elemento químico. Olha só o que eu disse. Uma substância química diferente que dá coloração diferente para cada um, tá? Então, acompanha ali comigo. Eu tenho o amarelo, vermelho, tem sais de cádmio. O verde, sais de crômio. Castanho, rosa e amarelo, sais de ferro. O azul tem o cobalto, que no caso vem em forma de sal também. A gente tem o preto, que vem ou do sulfeto de mercúrio ou do carbono, que é o carvão. Ou a gente tem o branco também, que vem do óxido de titânio. Aí eu falei que só dizer isso fica estranho, né? Então a gente precisa entender de onde vem tudo isso, tá? Nessa aula eu comentei um pouco sobre essas cores, mas nada muito, não entrei muito em detalhes ainda. Eu vou deixar para a aula 4 falar um pouco mais desses elementos, dessas cores, tá certo? Mas aí chegou a parte de química, que é a parte interessante. Primeiro eu pedi para que vocês tivessem em mãos uma tabela periódica, tá? Então essa tabela periódica que eu pedi para vocês terem em mãos na hora da aula, nada mais era do que para ajudar vocês a visualizar melhor, certo? Então você ia poder visualizar o que eu estou falando olhando a sua própria tabela aí. Aí eu falei que as tabelas não são iguais, tem um monte de tabela que tem cores diferentes, que tem tamanhos diferentes e tem intenções diferentes, tá? Então eu mostrei essa daí primeiro, tá? Veja que tá realmente uma tabela cheia de letrinhas. Primeira coisa que eu quero que você observe é que cada letrinha, aliás, cada quadradinho desse tem ou uma ou duas letrinhas. Depois eu vou falar sobre isso, tá? Mas eu quero que você preste atenção que dentro de cada quadradinho desse tem sua própria letrinha. Vamos fazer de conta que isso é a inicial do nome de cada elemento químico, que é para diferenciar um do outro. Só isso, tá bom? Então acompanha comigo aqui a próxima tabela. Essa tabela é diferente da anterior que eu mostrei? Na verdade não, ela não é diferente da que eu mostrei. O que você está vendo aí é só uma forma de mostrar outras coisas através de cores. Vamos voltar aqui. Nessa primeira tabela aqui eu tenho cores. Para essa segunda tabela eu tenho outras cores. Talvez queira dizer a mesma coisa, só usou cores diferentes, depende de quem fez a tabela. Então, eu tenho aqui a mesma tabela, só que com cores diferentes, tá? Deixa eu ver se a anterior tinha os números. Na anterior, dentro dos quadradinhos, observe que só tem as letrinhas. Já aqui nessa outra, tem um número em cima e um número embaixo, que são números importantíssimos, mas eu também não vou falar neles agora, porque ainda não é o foco da nossa aula. Mas eu vou falar desses números, tá? Por enquanto, observe que eu coloquei mais setinhas pretas nesses elementos químicos aí. E muitos deles que eu coloquei é exatamente aqueles que eu falei dos sais. Sais de crômio, sais de cádmio, sais de ferro. Lembra que eu falei na primeira tabela? Aliás, que eu falei das tintas, né?
Então aqui eu estou mostrando para vocês que na tabela periódica existem letrinhas que correspondem a elementos químicos que fazem parte de algumas substâncias, tá? E eu falei na aula também que essa tabela aí, ela representa até hoje todos os elementos químicos que se juntam e formam tudo que existe. Formam coisas de metal, formam coisas de plástico, forma água, forma eu, forma você, forma tudo, tá? Então tudo é formado por esses elementos que você está vendo aí na tabela periódica, entendeu? Eu acho pouco. Eu acho que são muitas coisas diferentes para pouco elemento químico, mas eles se combinam muito. Eles se combinam. Um às vezes se junta com o outro, aí solta, pega outro e vai formando substâncias diferentes. Mas deixa isso para frente, não agora, né? Então vamos lá. Nessa tabela aqui eu coloquei as setas naqueles elementos que eu falei das tintas, tá? Eu falei inclusive no chumbo. Aliás, no chumbo não, eu falei no carbono, tá bem aqui, ó. Carbono tá bem aqui. Eu vou fazer uns risquinhos, tomara que vocês possam ver esses risquinhos. Então eu vou riscar aqui, ó. Vou riscar aqui o carbono, que ele tá bem aqui. O carbono, ele tá sozinho nesse lado azul. Eu quero que você se lembre disso, tá? Ele tá sozinho no lado azul. Os outros estão do outro lado, estão meio que no meio da tabela, né? Eles estão aqui, ó, nesse meio aqui, ó, nesse meio aqui, ó. Nossa, que coisa horrível. Não, mas tudo bem. Então, nesse meio aqui, ó, beleza. Esse meio aí. O carbono tá do outro lado, praticamente sozinho. Isso é informação importante. Porque muitas tabelas, elas vêm com informações desse tipo aqui, ó. Essa tabela aqui é a mesma que eu mostrei antes, só que não está mostrando os elementos, está mostrando o lugar, a região. Então veja que onde eu marquei ali, onde eu risquei, que estava rosinha, a maioria dos elementos químicos, acompanha comigo na próxima tabela, ele está aí na chamada família B, ok? Já o carbono, ele está fora dessa família B. Ele está na família A. Então, aqui eu tenho, ó, eu tenho elementos químicos aqui, ó, da família A, que estão aqui, esses dois, e esse restinho aqui. Todo mundo é da família A, inclusive esse que está com o nome família 0, tá? Mas é família 8A, pode chamar de 8A também que ele responde. Então, quem não está nessa família A, está na família B. Então, significa que esse que está no amarelo está na família B, e esses outros dois de baixo também participam da família B. Entenderam isso? Voltando, recapitulando. Eu tenho a tabela periódica cheia de elementos químicos, só que eu preciso entender que eles se organizam em famílias. E se eu te perguntar quem são essas famílias, você já vai saber que você vai dividir em duas, família A e família B. Então, eu tenho aqui a família B, que está esse de amarelo, e a família A, que está de ladinho, né? E para que isso é importante? Olha essa próxima tabela, presta bem atenção nela. Tá vendo? Tem uma coloração diferente aí, não tem? Porque ela traz uma informação diferente. Deixa eu chamar a atenção para vocês de uma coisa. Toda vez que você está estudando, olha numa tabela periódica na internet, ela vai vir com cores. Ela vai agrupar os elementos químicos em cores diferentes. E você tem que entender, vai ter sempre alguma inscrição embaixo, em cima ou do lado, dizendo o que significa cada cor. Então você tem que entender que a tabela é sempre a mesma. Agora, as cores vêm para dar algumas informações. Eu mostrei para vocês antes alguma coisa sobre família, mas presta atenção para você ver que informação essa daqui vai dar. Todo mundo que estiver com a cor laranja são metais. Então, veja aqui, todo mundo que está na família B, lembra da família B? Pronto, todo mundo que está na família B é metal.
Inclusive esse pessoalzinho fora o hidrogênio da família A. Esses dois aqui da família A também são metais. Tá? Tem alguns metais aqui também, ó, nas outras famílias, mas não são todos. Certo? Então, eu tenho aqui a família B, todos são metais. Só que o carbono lá que eu mostrei para vocês, ó, que eu fiz questão de falar dele, ele é um não metal. Ele não é metal, tá? Por que que isso é importante? A gente tem que entender como é que o átomo se comporta. Eu já falei átomo, não era para ter falado. Vamos dizer, o elemento químico. A gente tem que entender como o elemento químico se comporta. Se ele é um metal, ele vai se comportar igual a um metal, independente de quem seja aqui. Então, todos eles são metais, todos vão se comportar como metais. E eu vou conversar com você depois sobre o que é ser um metal, tá? Mas todo mundo que está de verdinho igual ao carbono está aqui como não metal. Já esse de azul que está aí no meio, esse de azulzinho aí, ele está como semimetal. O que significa isso? Ele não é metal, mas tem situações que ele se comporta como se fosse um metal. Deu para entender? Sabe aquelas pessoas, não fala nada para ninguém aí, aquelas pessoas que são bipolares, aí do nada tá feliz, depois tá triste, tá com raiva, tá querendo matar alguém? Pois é. Então, aí você tem essa situação, onde você tem elementos químicos que são metais, outros que não são metais e outros que são meio termo, tá? Recapitulando. Temos a tabela periódica com todos os elementos químicos, tudo bem? Muitos elementos químicos, 118, 120, não sei, depende da tabela. Quanto mais atualizada, mais elemento químico vai ter. Então, temos os elementos químicos e nós temos vários tipos de tabela. E eu estou mostrando aqui uma tabela que mostra alguns números, que a primeira não tinha, porque a primeira não mostrava uma informação sobre esses números. Mas essa segunda mostra, tá? Ela tem algumas cores. Mas o que significa essas cores? Bom, essa aqui é uma informação que eu não estou falando dela agora. Mas a informação que eu quero que você grave é essa. Quem é de que família? Tem a família A e tem a família B. Eu não vou ser malvada agora, querer que você saiba dividir o pessoal da família A. Porque se você prestar bem atenção, a família A tem 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Só que a 8A aí tá como se fosse família 0, tá? É de 1 até 8 as famílias A. É como se fossem famílias importantes e você tem que saber que família que eu tô falando, tá? Só que a família B é só família B. Por enquanto, pra gente, é só família B, certo? Então, voltando. Nessa família B, que estão os elementos químicos que eu falei das cores das tatuagens. Lembra que a gente tá falando sobre tatuagens? Então, os elementos químicos que compõem as cores da tatuagem estão, em sua maioria, na família B. Informação importante. Então, significa que quase todos, fora o carbono, são metais. O carbono é não metal. E uma informação bem interessante para vocês. O carbono é o que menos gera alergia, tá? É o que menos gera alergia. Porque ele não é metal. Geralmente os metais causam algum tipo de alergia a longo prazo nas pessoas. Ah, vai ficar pipocando. Não, gente, de vez em quando eu mesmo sinto, coçando, tá um pouquinho alto, como se fosse um calombinho, aí depois some, depois aparece em outro lugar. Tá sempre tendo uma reação alérgica naquele local. É bom porque em mim é pouco, até porque a tinta que eu usei é de excelente qualidade, porque eu fui para um tatuador muito bom e ele só usa material de primeira. E mesmo assim, eu ainda tenho situações em que eu tenho alergia. Tá? Imagina se não fosse com uma pessoa correta. Então vamos lá. Entenderam essa parte da tabela periódica? Nós vamos entrar na próxima aula para falar um pouco mais desses elementos. E lembra que eu falei dos metais e dos não metais? Pois é. Eu vou falar agora, na próxima aula, sobre a diferença entre esses metais. Por que que alguns fazem mal, por que que outros não? Porque daqueles metais que eu mostrei para vocês, tem metais aí que a gente não pode ficar sem, senão a gente morre. Tem que estar no nosso corpo.
Só que a quantidade tem que ser pequena. Já tem outros aí que nem numa quantidade pequena pode estar no nosso corpo, então é perigoso. Então eu vou falar dos metais pesados e dos metais que são essenciais para a nossa saúde na próxima aula. E eu vou mostrar tudo isso na tabela periódica, tá certo? E para terminar, eu peço que você deixe seu nome, a série que você estuda e o turno nos comentários do vídeo, porque eu vou usar esse vídeo como uma frequência. Então, quero ver todo mundo que está conseguindo assistir. Por mais que você assista na conta de outra pessoa, eu quero saber quem é o aluno, que turma está assistindo. Porque, gente, está muito difícil tentar fazer com que os alunos que não têm internet, não têm um aparelho de celular, o computador, assistir a aula no dia da aula. E eu entendo isso. Por isso, a gente tem que ter um meio de conseguir conciliar esse ensino remoto com a aprendizagem, tá bom? Aconselho a assistir esse vídeo outras vezes, é mais informativo, só que a partir do próximo eu vou aprofundar mais no conteúdo. Qualquer dúvida, vocês podem mandar através das nossas redes sociais. Lembra do Ciência em Foco? O Instagram Ciência em Foco, pronto, procura por ele, pode deixar suas dúvidas lá que eu tiro se eu souber, tá bom? Até a próxima!